Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje é sofrimentos e bênçãos do crente. Salmos 41. Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará a sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e na doença o restaurará. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam mal e murmuram quando ele morrerá, quando o seu nome desaparecerá da face da terra. Sempre que alguém vem visitar-me com falsidade, enche o coração de mentiras e depois as semeia por onde passa. Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjecturando sobre o mal que poderá me ocorrer. Ah, ele está com aquela doença maligna, está acamado e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que partilhava o meu pão, também me traiu. Ainda assim, tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes dê a resposta merecida. Sei que me queres bem, porquanto meu inimigo não cantará vitória sobre mim. São e salvo me sustentarás, e em tua presença me manterás eternamente. Louvado seja o Eterno, o Deus de Israel, para todo sempre. Assim seja. Amém. Glória a Deus por esta palavra de Deus em um dia que foi o dia mau na vida de Davi. Mas esses salmos e que expressa uma grande lição. Um salmo que ele começa dizendo sobre bem-aventurança, bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. Ou seja, felizes as pessoas que estão dispostas a ajudar aos desamparados, a ajudar aqueles que estão em crise. Feliz da pessoa que tem compaixão pelas vidas, feliz da pessoa que consegue assistir ao pobre, ao necessitado, que consegue estender a mão para libertar ao cativo. Feliz é aquele que consegue olhar para o outro e enxergar ali Deus. O próprio Jesus nos dá a lição no Novo Testamento. Quando foi que estive nu? Quando foi, Senhor, que eu te vi nu? Quando foi que te vi com fome e não fiz isso por você? Quando tu vistes a um dos meus e negaste fazer, a mim você negou. Davi lamenta a atitude fria e desleal de pessoas que ele próprio havia depositado a confiança, que partilhou até mesmo do seu pão na sua mesa, na sua casa, e no dia que ele precisou, o desamparou. Eu chamo isso de uma atitude de alguém que verdadeiramente não tem a compaixão, não tem em seu coração o Senhor, o Rei dos Reis, não tem a Cristo. Todos nós, o que nos torna comuns é justamente a experiência do sofrimento. Todos nós sofremos e todos nós passamos por quadros lamentáveis ao longo da nossa vida. Perdas em várias áreas, de pessoas queridas, financeiras, né? Até mesmo catástrofes. Nós sofremos a dor, mas não existe dor pior do que
você sofrer o desamparo e contar com aqueles que você mais ama e que estiveram próximos de você. E neste momento de dor e de, aqui, como Davi mesmo diz, enfermidade ou de leito, essas pessoas não estarem ali presentes para te amparar. Pergunte a uma pessoa que está no leito do hospital, pergunte para uma pessoa que está à beira da morte, se porventura ela fica perguntando dos seus bens ou do quanto ela tem na conta, ou se ela quer ver o seu carro, a sua casa. Eu creio que a maioria das pessoas que estão em quadros de enfermidade, elas querem ver pessoas, elas querem ver os amigos. E essa foi a dura experiência que passou Davi no seu leito de enfermidade. Inclusive, ele próprio sentiu de perto como seus inimigos eram pessoas tão ruins, tão maléficas e tão isentos da graça de Deus. Porque essas pessoas estavam indo visitar e enchendo o coração de falsidade, semeando por onde passava a desgraça de Davi. Aqueles que o odiavam estavam resmungando contra a vida dele e até mesmo perguntando qual era o dia que ele iria morrer. Interessante, porque os seus inimigos conjecturavam inclusive que tal doença era algo maligno. Ele estava acamado e que ele jamais se levantaria. Mas Davi, ele coloca o seu coração em Deus. Ele sabia que Deus o amava e ele sabia que no leito da enfermidade Deus o assistia. Como ele próprio diz no verso 11, sei que me queres bem. Eu sei que me queres bem. Será que você sabe que Deus não tem prazer na sua enfermidade? Será que você sabe que o leito da enfermidade, a doença, ele não pode afastar você do amor de Deus? Não pode fazer com que o seu Deus deixe de lhe ouvir, deixe de atender o seu clamor, a sua oração? Não adianta as pessoas cantarem vitória nesta hora, porque só Deus determina os seus passos, só Ele conhece o fim dos seus dias. Não adianta torcerem contra a sua vida, esperando o dia da sua desgraça e da sua derrota. Deus assiste a todas as coisas e Deus sabe a hora e o momento certo de fazer um milagre. Talvez você esteja hoje sendo afligido por alguma enfermidade. E é bem certo que não foi Deus que colocou em você. E também é bem certo que somente Ele pode te curar. É claro que Ele deixou para isso recursos, inclusive a própria medicina. É o próprio Deus que capacita os médicos. É o próprio Deus que dá a sabedoria e a ciência aos homens. E tudo isso não está agindo contra os cristãos, mas a favor dos cristãos. No dia em que a calamidade chegar, você tem o consolo do alto para poder te socorrer, para poder beneficiar você. Eu creio que são e salvo você dirá, assim como disse Davi, Deus, tu me sustenta e em tua presença me manterás eternamente. Não importa se aqui nesta vida, não importa se na outra vida. Você tem uma eternidade com o Senhor. Por isso, aqui cabe meditarmos sobre você e eu. Quão bem-aventurados nós somos por termos compaixão daqueles que sofrem, por termos a atitude que Deus espera de nós e não a atitude que, no caso aqui, não só os amigos tiveram contra Davi, mas os próprios inimigos tiveram contra ele, esperando os seus últimos dias. Infeliz o homem que se afasta da graça de Deus. E felizes aqueles que buscam auxiliar a quem Deus ama. Que bom que nós temos essa compaixão dentro de nós e não conseguimos viver longe do Senhor. Nas horas difíceis, nas horas ruins, nas horas boas, buscamos a presença de Deus, porque é com ela que nós vamos enfrentar o dia mau. E na certeza e na convicção de que ainda que morramos, iremos viver eternamente. Quando você está doente, o que você faz?
Quando você está no dia mau, o que você faz? Davi, ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele compreendeu que ele precisava que Deus aliviasse o seu sofrimento. E hoje é um convite para você que sofre. Deus, em nome de Jesus, deseja aliviar o seu sofrimento. Eu acho interessante porque Davi diz: eu pequei contra ti. É claro que naquele tempo se cria que a enfermidade era fruto de um castigo divino, era fruto de uma desobediência dos homens. 1000 anos antes da morte de Cristo na cruz, Davi já era consciente que ele não podia salvar a si mesmo, como nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos. Os nossos pecados nos foram perdoados e pela compaixão de Deus. E não é por meio da enfermidade ou da doença que Deus trata os homens, mas o conhecimento naquele tempo que lhe era devido, e que era devido a Davi, era acerca do perdão dos seus pecados diante de Deus, para que não somente a sua alma recebesse vida e cura, como também o seu corpo recebesse a cura. Queridos, a palavra de Deus é saúde, diz em Provérbios, e é cura para todo o nosso ser. Se você está sofrendo, talvez sofrendo como Davi acreditou que estivesse, consequências diretas de erros que ele havia cometido ou de maus hábitos, por exemplo, você pode colocar isso diante de Deus. O pecado traz aflição de fato à alma humana, e a perseguição e a falsidade dos amigos e a perseguição dos inimigos acrescentam à nossa alma ainda mais dor. Mas é diante de Deus que você deve descarregar a sua alma. É diante de Deus que você deve colocar o seu coração. É diante dele que você deve dizer: olha, Deus, perdoa-me, concede-me a tua graça e cura minha alma, mesmo que eu tenha pecado contra ti. No verso 4, Davi rogou. E talvez o que você e eu precisemos fazer hoje é rogar a Deus pela graça dele. Sabemos que ele não nos cura segundo os nossos próprios méritos, nem segundo a nossa obediência, mas ele cura conforme a sua graça. Sabemos hoje, temos a revelação em Cristo Jesus, que ele pode perdoar pecados, mas ele também pode curar todo o nosso ser. E eu creio que Deus hoje marcou encontro com você aqui, que Deus hoje marcou encontro comigo e que ele deseja manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Bem-aventurados somos nós, aqueles que têm compaixão do necessitado. Bem-aventurados somos nós ao reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas e colocarmos o nosso coração na graça de Deus, na confiança que somente Ele pode fazer por nós aquilo que nós não temos o poder e nem o domínio para fazer. Está sendo afligido hoje por alguma enfermidade, coloquemos isso perante o Senhor, o Deus a quem você serve e o Deus o qual você vive constantemente diante da presença dEle. Eu creio que a Ele a honra, a glória e o louvor pela sua vida, e eu creio que a Ele você contará o hino da vitória. A Ele você dará culto de ações de graça por este dia, por esta visitação de Deus sobre a sua vida, sobre esta enfermidade. Eu peço que você, em nome de Jesus, ore comigo ao Deus Pai e ore com fé, porque Deus é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça, queremos pedir, Pai, o Teu favor e a Tua bondade. Não é, Senhor, por méritos humanos que os homens serão salvos, Senhor, do sofrimento, do leito, da enfermidade,
nem da doença. É pelo teu favor. Ó Pai, em teu nome, que o teu coração se mova de íntima compaixão, a exemplo, Senhor, das tuas sagradas escrituras, onde, Pai, aquele cego clamava, Senhor, para que o filho de Davi tivesse misericórdia dele. Quanto tantos outros, Pai, que reconheceram a tua autoridade, como aquele centurião, ó Pai, que reconheceu quem Jesus é. Pai, clamamos a Ti. Tu podes fazer com apenas uma só palavra, mas Tu podes fazer também, Senhor, num percurso em que nós caminhamos, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos carregando a enfermidade, e apenas um encontro contigo, Senhor, para fazer uso da sua fé, pôde curá-la. Nós não sabemos como o Senhor vai realizar, se é instantaneamente, se é progressivamente, mas nós pedimos a Ti, perdoe, Senhor, os nossos pecados e falhas, e que o Senhor venha curar-nos, ó Pai, por inteiro, não somente a nossa alma, mas o nosso corpo. Expulsamos no poderoso nome do Teu Filho Jesus Cristo toda enfermidade, toda doença, Senhor, das nossas vidas, em um nome de Jesus, o qual diz a sua palavra, que era no nome dele que os enfermos seriam curados. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa interceder em favor da sua igreja, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e que no teu nome, Senhor, esta pessoa, este servo, esta serva tua venha se colocar de pé pela gloriosa visita do teu Espírito, que esta enfermidade bata em retirada e que a cura brote no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.